Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a 95 Podcast. Quem vos fala sou eu, Davidson Leopoldino, e dessa vez estamos aqui nesse belíssimo retorno de 2026 com um cara que a gente tinha trocado a ideia um tempo atrás. Falei, pô, vamos te levar, mano, vamos te levar. Demoramos, a culpa é nossa, mas graças a Deus tá aqui com a gente, Rodrigo Alcântara. Satisfação, velho, prazer enorme, de fato. Demorou um pouco, mas eu acredito muito no tempo de Deus e obrigado, velho, pelo convite. Vai ser massa a gente trocar essa ideia. E que privilégio, né? Oh, da hora. Começar 2026 aí junto com vocês. Espero que seja a primeira de muitas. Não forçando a barra, claro. O convite sempre fica, mano. Claro. Brincadeiras à parte, mas obrigado, mano. Satisfação enorme. Deus abençoe geral que tá em casa. Galera que acompanha a 95, que acompanha o trabalho e vamos pra frente, vamos pra cima. Simbora. Galera, pra quem já conhece o Rodrigo, sabe que o papo aqui vai ser muito massa. Então, se você já conhece o Rodrigo, conhece a 95, sabe que vai ser da hora, já deixa aquele like aí da confiança pra que o YouTube entenda de que o nosso trabalho aqui tá bacana, tá legal. E que ele entenda que tu é crente. Tu sabia, Varão, quando eu falo de você dizer pro algoritmo que você é crente, é você curtir coisa de crente? Porque ele manda mais coisa de crente pra você. Então, meu irmão, já deixa aquele like da confiança. Se tu é novo, não conhece o trabalho, segura a mão, acompanha o papo, vê se vai ser legal, se agregar algo na sua vida. Se agregar algo na sua vida espiritual, você deixa aquele gostei, que é uma forma de retribuir um pouco aqui do nosso trabalho. As nossas redes sociais estarão aqui na descrição para você acompanhar um pouco a gente ali no dia a dia. E, Rodrigo, a sua também vai estar, cara. Fala das suas redes sociais aí. Então, Instagram tá Rodrigo Alcântara P no final. YouTube tá Rodrigo Alcântara Rapper, Spotify, Rodrigo Alcântara, basicamente tudo vai rodar em torno do Rodrigo Alcântara, nome e sobrenome. Que da hora. E é autêntico, mano. Se procurar Rodrigo Alcântara no Google, vai te achar. Vai. Tem um psicólogo. Tem um psicólogo? Tem um psicólogo, mas tenho certeza que o Rodrigo Alcântara Rapper vai ser mais presente aí no rolê. Da hora. Então, galera, a gente conta com vocês, segue a gente lá nas redes sociais, que sempre ajuda também o nosso trabalho. E lá sai um conteúdo bem bacana, sai conteúdo legal aqui no YouTube, mas lá no Instagram e nas outras redes que vão estar aqui embaixo, a gente não pode citar o nome, também estarão um conteúdo bem legal e exclusivo. Então vai lá e acompanha um pouco o nosso trabalho. Beleza? Beleza. Rodrigo, então vamos lá, cara. A galera já tá aqui ansiosa para escutar um pouco aí da história de uns caras aí que possivelmente já viram pelas ruas, já viram fazendo poesia, talvez já tenham visto na igreja. E aí, Rodrigo, como é que começou, cara? Teu ministério? Tu já nasceu em algum berço cristão ou tu conheceu Jesus aí nas loucuras da vida? Cara, até onde lembro, minha memória é um pouco curta, né? Mas eu lembro que se inaugurou uma congregação em Camaragibe, Igreja Batista El Shaddai, na época era conhecida como CONCAP, Igreja Batista CONCAP. Até onde a minha mente consegue buscar, a minha mãe, eu lembro que também a gente saía para outra igreja, em um outro bairro, mas até onde a minha mente consegue focar, vamos dizer que nasci, na verdade, parte da minha infância foi dentro do cristianismo. Eu lembro que foi no ano de 95, eu sou de 90, né? Então, 95, a minha mente ainda consegue alcançar. E eu sempre acompanhava minha mãe, né? Tava lá nos círculos de oração, mesmo não curtindo muito. Queria estar em casa, né? Me divertindo. Como falei pra você antes da gente começar a gravação, eu sempre fui um moleque de rua, sempre gostei de brincar. Sempre gostei de estar longe das redes, né? Apesar de, naquela época, ainda ter alguma por ali fazendo barulho, começando, mas eu nunca fui fã de mídia assim. Mas eu lembro que a gente ia pro círculo de oração, minha mãe me arrastava até para as outras igrejas. Fui meio que forçado e tal, mas terminou que isso passou a ser algo mais rotineiro e conforme a idade foi avançando, eu fui entendendo melhor o evangelho, né? Confesso que não foi dos melhores entendimentos, até porque uma mente de uma criança de 7, 8 anos não consegue assimilar muita coisa, né? Muito raso. Desenvolver muita coisa é muito raso. Mas eu sabia sobre a história de Jesus, eu conheci sobre Jesus. E certa feita, em 2000,
perdão, foi no ano de 2000, sou de 90, quando eu fiz 10 anos, eu lembro de ter ido para um círculo de oração numa Assembleia de Deus, Uhum. lá em Camaragibe. Foi eu e mais 5 amigos. E no círculo de oração foi massa, a pregação foi massa, enfim, tudo rolou assim, de uma forma massa. E eu senti um desejo enorme, mano, de aceitar a Jesus, sabe? De reconhecer Ele como o único e suficiente Salvador, lembro até hoje. Só que basicamente minha vida não permaneceu constantemente assim num rolê do cristianismo. Conheci outras coisas, conheci o mundão, conheci na época galeragem, essas paradas de bairro, essas loucuras assim de bairro, sabe? Gangue de comunidade, de cidade. Vez ou outra eu tava no jogo de esporte ali, tipo. Então, não foi sempre. Até hoje, vamos dizer que são de 2000 para hoje, são 26 anos. É. Mas eu não vou te dizer que foram os 26 anos firmão, tá ligado? Eu passei alguns anos da minha vida envolvido assim em coisas do mundo, assim, em drogas, essas paradas assim, sabe? Minha mãe vai ver, ela sabe pouco, mas. Não é me engrandecendo ou me gloriando do meu passado, né, mano? Aham. Até porque a graça superabundou, mas eu conheci, mano, a loucura do mundo, drogas, pornografia, mulheres, e foi loucura, mano. Mas assim, 2010 foi basicamente onde tudo começou, né? Onde eu, de fato, entendi o evangelho e eu quis seguir o evangelho, né? Então, são 16 anos de rap, sabe? E 26 anos que eu conheci Jesus. E talvez esse seja um dos principais pontos que me faz continuar levando a mensagem da cruz, sabe? Apesar das limitações, mas muito possivelmente esse seja o principal fator, que eu conheci ele já há um tempo. Uhum. E eu sei, eu vivi, contemplei livramentos, contemplei milagres. Então, o tempo passa e graças a Deus eu continuo nos pés dele, né? Que é o lugar mais perto que eu consigo chegar, né, mano? Que massa, mano. É. Mano, então vamos lá, pra eu entender aqui a ideia, a galera em casa também. Quando foi em 2010, tu começou a fazer rap e através desse rap tu se aprofundou mais no conhecimento de Cristo? É isso que eu entendi? Minha conversão foi em 2000, 2000? 2010, finalzinho de 2010 para 2011, eu comecei a escrever rap. Que Na verdade, doido, mano. comecei a escrever Aham. funk. Funk? Funk, Mas funk de funk... galera. Ah, de galera, mas não era Era. cristão, não. Mano, sabe aquele rolê que tipo, tô nesse lugar, mas não pertenço. Sei. Ou Aham. então vou falar uma parada, mas vou aproveitar o ensejo e vou deixar uma deixa aqui, tá Uhum. ligado? Eu tenho um funk que foi o primeiro. Oscilava muito, né, com relação às mídias, à música. Rolava muito essa parada de um salve pra fulano de tal Sei, quebrada, um sei, sei. salve pra fulano, cicrano, tá. Pronto, basicamente a música era 2 minutos e 1 minuto era um salve pra cicrano, fulano, beltrano, entendeu? Aham. Era. Aí se não fosse isso, a galera deixava uma parada lá falando sobre Jesus, mesmo seja algo despretensioso, Uhum. ou também por algo que assistiu, por algo que viu, que a mãe falou e colocava. Aí o cara disse, ei, mano, vamos gravar um som. Eu digo, pô, demorou. Eu sempre fui envolvido na área musical, né, mano? Tipo, eu sempre fui envolvido em ministério de louvor. Eu sempre cantei, mano. Eu tenho uma base, Massa. assim, de canto. Já participei de quarteto, dueto, coral, Oh, ministério, mano, que massa, banda. velho. Foi loucura. Então, assim, teve um cara que... Pô, mano, por que tu não aproveita que tá nesse rolê aí da loucura da vida, tu começa a pô, faz sentido, velho. Vou começar. Aí eu cantei, compus uma música, o nome dela era Minha Missão. Vê que viagem. Eu deixava um salve pra galera e tal, mas eu falava, e no embalo desse som eu agradeço a Deus, peço muito obrigado pelos livramentos meus, não venho criticar, nem tampouco defamar, eu falo de um amigo que nunca me faltará. Aí, tipo, basicamente eu começava a música assim, aí lá na frente eu deixava um salve. Aí daqui a pouco eu fiz de uma marca famosa de roupa, tá ligado? Que antes era muito evidente. Aí eu também falava de Jesus. Aí, tipo, eu fui indo, mano. Aí certa feita um brother fez, aí, pô, vamos fazer uma parada mais séria? Aí foi onde eu comecei a escrever rap. Hum. 2011. Oh, cara, Foi faz tempo mesmo. 2011, Aham. mano. São 15 anos aí
de rap, de composição. Não tenho centenas de composição. Eu acho que, pra mim, independente de quem faz ou não, mas pra mim, não é muito legal eu desperdiçar uma composição, saca? Sei. Tipo, tanto é que a composição, se você me der um tema hoje, eu consigo fazer uma música rapidinho. Modéstia à parte, mas eu consigo fazer muito rápido. Uhum. Só que, basicamente, tudo que você vai escutar nas minhas composições são vivências minhas. Literalmente, tá ligado? Já teve um rolê que, tipo, pô, Deus, queria escrever sobre tal coisa, mas daqui a pouco eu fui deitar, e, mano, levantei assim, sushi, que viagem. Eu acredito muito, o Espírito Santo me conduzindo, mano. Uhum. Daqui a pouco eu sentei na escrivaninha e... Ei, filho, vê, eu pedi a Deus uma composição pra uma coisa e Deus falando comigo e dizendo assim... ei, filho, por que já não conversamos mais e a intimidade das madrugadas não temos mais? Me buscavas sem cessar, vivíamos intensamente, mas de um tempo pra cá te vejo tão ausente. Eu digo, caraca, velho, eu queria fazer uma parada, levar uma mensagem de tal forma, mas Deus me conduziu e falou comigo desse jeito assim. E quando eu terminei de escrever, mano, eu chorei, tá ligado? Nossa, Eu digo, meu, que viagem, velho. Do nada, assim, eu querendo... E tipo assim... as minhas composições, mano, são vivências, velho. que massa. São vivências. Então, assim, 2011 basicamente foi onde começou o trampo de rap, né? Mas, tipo, antes eu não carregava Rodrigo Alcântara. Eu carregava Rubi MC. Rubinho? Rubi Rubi? MC. Ah, Era a rua que eu morava, tá ligado? Eu achava bonito o nome. E como na época, lembra que eu falei pra você que eu comecei nessas paradas de gangue, de favela, sim, sim. e bonde de galera, assim. E a galera carregava muito essa parada de comunidade, de rua, tipo, a gangue que a gente fazia era VL, que era Vale, onde eu morava, Vale das Pedreiras, e Sim. Linha, que é uma adjacência do Vale das Pedreiras, sabe? Que fica ao entorno do Vale Aham. das Pedreiras. Aí, tipo, VL era Vale Linha. Aí tinha SDC, que era Somos de Camaragibe, tá ligado? Então, nesse rolê, nessa época, ou você usava algo de rua, ou de bairro, ou de cidade, ou até outras loucuras assim, tá ligado? Primeiro comando de não sei de quê, mesmo não comandando Eu nada, mas sei, eu tô sempre tem esse ligado. rolê. Pronto, eu sou dessa época. Ô, velho. Então, Rubi MC começou. Eu comecei com Rubi MC. Rubi começou com uma faixa só e passou acho que uns 3, 4 anos pra soltar outra, velho. Porque lá era muito limitado. Hoje você tem inúmeros Ô, sim, sim, programas, sim, mano. sim, sim. Hoje você tem produção. Hoje tem a inteligência artificial, Artificial, mano, que mano. você dá um clique lá, resolve tudo, né? Você vai no. Dá pra falar o nome da propaganda, não. Você vai no Suno ali, você pega, lança um rap, ó, bota um boom bap pra mim, faz uma parada Tu aí, tá, entendeu? sai Hoje pronto, até. Na verdade, hoje você escreve, na verdade, dá o tema, ele faz a música pra você, é. faz tudo, te entrega a música pronta, mano. E antes não, antes a gente usava o FL, mano. FL Studio. Mano, era loucura, velho. Nossa. Era Adobe Pro, se eu não tô enganado. Muito longe, mas tipo, tudo era muito limitado e não era todo mundo que tinha acesso a esses programas. Aham. Aí, tipo, era gravar um agora e esperar que esse cara que tu gravou tivesse tempo pra gravar você novamente. E talvez, quando ele tivesse tempo, você não tivesse grana, tá ligado? Era loucura Tô nessa ligado. época. E eu acho que ali, cara, tu falou ali de 2010, eu lembro, né? Eu era mais novinho, acho que tinha uns 12 anos aí nessa época. Mas eu lembro que o que bombava aqui em Recife, até tu fala de funk, pode ser alguém de fora do Rio de Janeiro, pensa numa Uhum. parada, né? Mas nessa época o funk aqui era diferentão, o funk recifense, Sim, né? Era sim, mais de sim. mensagem e tal, Sim, aquelas sim. coisas. E, cara, devia estar bombando o mercado naquela época. Então, pra Tava. conseguir gravar um negócio, devia ser Era caro e loucura, difícil. mano, era loucura. A agenda, nossa. Mano, se tu conseguisse uma agenda assim, até na tua própria comunidade, mano. Poxa, Até um pocket show que tu fosse fazer, meu irmão, vou tocar na minha. Mano, eu acho que passou mais ou menos uns. Cara, eu sou muito ruim com data, mas tipo, acho que mais ou menos uns 5 a 7 anos depois que eu comecei pra cantar, e não foi nem um pocket show, não foi nem nada assim tão formal. Mas assim, que eu pude ter os amigos de infância ao redor, família, acho que depois de 5, 7 anos, mano. Tá ligado? Até a agenda naquela época era terrível, velho. caraca, Loucura, mano. loucura, loucura. E tipo,
Eu gravei um trabalho numa rádio, velho. O cara aproveitou a oportunidade que eu fui lá dar uma entrevista e disse, mano, vamos gravar um som teu. Se rola, ele tem o programa aqui, velho. Eu disse, demorou, então fechado, velho. Vem, cuida, vamos embora. E a gente gravou uma música. Hoje não existe mais essa rádio, mas era a Rádio Camará, Camará FM. Como era de Sim, Camaragibe, sim. e quem comandava na época era um DJ Julinho Sam, e ele tinha um programa, né? O nome não me é Julinho estranho. Sam. Hoje ele trabalha com filmagens. Uhum, Hoje ele trabalha como story maker e tal. É um cara muito fluente em Camaragibe. legal. Gosto muito do cara, um cara muito gente boa. Então, basicamente, ele também foi um cara que abriu as portas pra mim, né? Porque dali apareceu agendas, outros DJs me procuraram, porque antes era muito DJ, né? Não tinha essa parada Sim. de produtor. Era, pô, DJ fulano. Por mais que o cara só gravasse algo, só captasse a tua voz e fizesse pouca coisa, não. DJ Já era fulano. DJ, né? Pronto, aí apareceu DJ de lá, DJ de cá, aí deu no que deu, velho. Que velho, que massa, mano. Ó, assim, nessa época, velho, quem era. Sim, porque pra tu começar a cantar, fazer funk, fazer ali tuas letras, teu rap, eu acho que tu ouvia algumas coisas, né? Quem era a tua inspiração ali naquela época, cara? Quem tu ouvia muito? Cara, Que te dava umas ideias aí, uns insights. sobre rap ou no aspecto geral? Pô, geralzão, mano. Aí depois fala do rap. Mano, assim, alguns vão me taxar como louco e tal, mas eu não tenho muito rolê de escutar rap, Oxê. de verdade. É, loucura, loucura. Assim, com algumas exceções, né? Tipo, Uhum. eu escuto Everton, né, que é o rap menorá, é um Aham. grande amigo. Inclusive, a gente se conheceu há mais ou menos uns 9 anos atrás. Hoje a gente até faz agenda A gente é juntos. suspeito pra falar dele. A gente É, gosta dele é, demais. a gente se trombou numa agenda. Eu acho que foi na Igreja Presbiteriana de Casa Caiada. Uhum. Tava lá na line, eu e ele no flyer, quando não conhecia. Meu irmão, quando eu vi o cara, eu digo, meu irmão, o bicho manda muito, velho. E tipo, foi muito recíproco assim, tanto é que a gente já saiu de lá definindo uma música, tá ligado? E aí, pô, Pô, vamos velho, fazer que uma massa. música e tal, foi massa. E graças a Deus hoje a gente troca muita ideia e tal. A gente tá em algumas ações da igreja juntos, Pô, a gente vai bacana. pra ação na Funase, ali no centro do Recife, a gente sempre tá junto. Eu fui pra igreja dele, ele já participou de muitas coisas lá da igreja, mas voltando Uhum. pro rolê de influência, o Everton, eu escuto o Tauan também, não vou dizer que muito, nada contra, é um cara, um brother, mas assim, nem Everton eu escuto muito, tá ligado? Caraca. É, mas assim, Everton lançou, tem duas músicas dele que eu passei a escutar bastante, porque meu filho gosta muito, que é Hum. A Verdade a A Todo verdade, todo Custo custa. e Perdão Pai. Perdão, Meu pai. filho sabe cantar tudinho. Aí teve um dia eu tava lá, num churrasco lá em casa, aí eu botei, meu filho cantou, disse, espera aí, velho. Gravei um vídeo pra Everton. Eu tô me segurando pra não falar o apelido dele, a gente é tão próximo que até conversando sobre eu vou falar e tal, aí me seguro. Mas tipo, eu te vou ligar pra Everton. Aí eu fiz um vídeo pra ele, na verdade, eu disse, ó, mano, meu pirra cantando teu som. Tá viajando, né? Faz logo um vídeo pra ele aí. Aí ele, fala, meu mano Henri, véi. Olha, ei, tô precisando de alguém pra atuar no clipe assim. Eu quero contar com você, viu, velho? Oxe, meu pirra surtou, viu? Pô, velho. Assim, ele não sabia que a gente era muito próximo, né? É Uhum. muito próximo. Mas assim, Everton, Tauan, eu Tá, escuto. mano, gente boa. Gosto muito de Tauan. A gente tem duas músicas juntos também. Inclusive, ele É, até ele me falou com a gente. citou É, foi, quando foi, veio no foi. podcast. Aham. Massa. A gente sempre troca ideia, ele sempre, mano, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu digo, vamos ver, pô. Por conhecer a cena, né, mano? 15 Aham. anos, eu meio que norteio ele. Eu digo, ó, tá, mano, vamos por aqui, ó, não vai rolar. Às vezes soa chatice, mas, tipo, é por conhecer a cena, Sim, mano. sim. Infelizmente, a gente tem uma cena musical um pouco. Mano, podem achar ruim o que for, mas eu carrego verdades comigo. É uma cena muito egoísta, mano. Tá ligado? No geral. No geral. Se a cena musical, mano, a cena daqui de Pernambuco, eu conheço um cara que canta muito, que toca muito, só que, mano, não foi tocado mentalmente na ideia de, pô, velho, não é sobre números, não é sobre show, não é sobre isso ou plataforma, não, é sobre reino. Principalmente quem é do reino. Eu falo sobre o pessoal do reino, tá?
eu não quero entrar no mérito Sim. da galera do secular, né, que a gente chama. Mas, tipo, a galera precisa entender, mano, que vai muito além de números, saca? É sobre reino, mano. É sobre reino. Pô, se eu sei que alguém pode agregar num trabalho meu, e eu não falo numa ideia, nada contra, não falo na ideia de ganhar dinheiro. Até porque se hoje a plataforma me rende grana, massa, tá ligado? Amém. Mas a galera se prende muito a isso e termina não desenvolvendo algo massa para o reino, velho. Entendeu? Então, assim, voltando de novo para a ideia da influência, cara, se eu for te mostrar a playlist do meu telefone, meu irmão, é loucura. Eu escuto Álvaro Tito, mano, Aham. saca? Eu escuto mais louvores antigos. Álvaro Tito, Eliezer Rosa. Pô, velho. É, mano, de verdade. Até, assim, eu escuto também outras músicas na questão secular, para você que sabe mais ou menos do que eu tô falando. Eu escuto Altemar Dutra, mano. É, Cara. esse rolê mais antigo. Eu tenho 36 anos, Aham. mas, tipo, é mais influência do meu pai, entendeu? Meu pai escutava muito, mano. Às vezes eu tô conversando e brincando assim com os meus filhos, com a minha família em casa. Tipo, eu costumo muito escutar Lady Laura, mano, de Roberto Carlos, tá ligado? Caraca. Que me remete muito à minha avó, tá ligado? Tipo, no meu aniversário eu costumo escutar, não tem sido muito assim, mas geralmente eu escutava A Caminhada de Álvaro Tito. Senhor, se há perigo de queda Aham. ou revés. É, E terminava que poxa, meu aniversário, velho. Meu aniversário, minha infância, velho. O que eu passei, o que eu vivi pra estar aqui, velho. Meu irmão, Álvaro Tito marcou minha infância, porque eu lembro que eu estudava num colégio da polícia e eu morava em Camaragibe, então eu estudava de manhã, eu tinha que acordar muito cedo. E na época ainda rolava muito aquele, acho que é horário de verão, mano, Sim, é. que era É. uma hora antes, né? É. Pronto. Aí tipo, eu tinha que estar no colégio de 7 e eu morava em Camaragibe, às vezes era uma hora e meia ou muito mais pra chegar, então eu tinha que acordar, mano, ainda tava muito escuro. Mas vez ou outra minha mãe colocava a caminhada, mano, de Álvaro Tito. Tava lá, ó. Aí, tipo, no meu aniversário eu coloco lá e fico brisando muito, mano. E, tipo, hoje eu escuto, não vou dizer que não, eu Uhum. escuto. Tipo, sei lá, Gabriel Guedes, ah, Tu escuta Teles, a música Marcos Teles. normal. Seria normal, assim, nada muito. Não, Um mano, eu soul, um sou. blues, um trap. Mano, pronto, eu quando tô lendo, quando eu tô lendo assim, eu costumo usar muito o jazz, tá ligado? Uhum. Pra me concentrar, por incrível que pareça, mano, eu coloco o jazz pra tocar no fone de ouvido, isso facilita a minha leitura, velho, de verdade. Mas assim, é sempre nesse rolê, trap, mano. Pronto, pra dizer que não tem um cara, pronto, eu Uhum. vou reconhecer. Eu não, na verdade eu não lembrava, mas tem um cara que hoje, hoje eu não escuto muito, mas sei lá, vamos dizer assim, o L7 Old School, o Lennon Old School, que ele é do Rio de Uhum. Janeiro, saca? Lennon pra mim é uma referência máxima assim, em questão de técnicas, né? Quem Aham. conhece meu trampo sabe que eu costumo muito brincar com técnicas, né? Um trocadilho, brincar com as palavras aqui, tipo, ostentação, cantar ostentação, sabe? Então eu brinco muito nessa ideia de fazer esses trocadilhos, essas multissilábicas, e que eu, tipo, tem uma composição minha aqui no final da primeira parte, eu digo, querem fartura, mas não tem postura, além da loucura, tem uma vida dura, procurando aventura, se apega ao que não dura, ou cabeça dura, acorda criatura. E tipo, isso aí para quem compõe é algo extremamente difícil. É. Graças a Deus eu tenho uma facilidade, na verdade eu me cobro, mano, quando eu tô escrevendo. E teve uma vez, por incrível Ah. que pareça, eu escrevi uma música. Aí um brother próximo a mim chegou e fez: Eu não tô te reconhecendo, não, bicho. Aí eu disse: Como assim? Pô, eu achei uma rima simples, mano, do que tu tá acostumado a trazer.
tá ligado? Então o Lennon é uma referência, assim, máxima. Pô, da hora. Inclusive, hoje, assim, ele tem umas composições, umas letras massa, mano. Visão mesmo, tá ligado? Visão mesmo. Mas antes era muito mais atuante. Hoje ele tá no rolê do mercado, mas assim, inclusive eu fui pra um show dele, mano, que rolou lá na cidade, mano, perto do Forte das Cinco Pontas. Lennon? Cara, eu nunca ouvi falar. Que doideira. Irmão, escute o Lennon Old School, tá ligado? Tá me dando aqui, eu vou O ouvir. Pódium, o disco dele, Pódium, meu irmão, é sinistro. E tecnicamente falando, absurdo. Até hoje ele brinca, mano. Brinca com as palavras. E o que eu acho engraçado, mano, que, tipo, voltando para o rolê do colégio, eu fui um cara que reprovei 3 anos na escola, tá ligado? Ufa, mesmo, velho. Nunca curti, mano, essa parada de Caraca, escola, mano. mano. E é um poeta, velho, que doideira. Tu tá entendendo? Tipo, um cara que reprovou 3 anos na escola e não foi, mano, por incrível que pareça, não foi em questão intelectual, mano. Eu me vejo um cara inteligente, mas, tipo, foi porque meu rolê sempre foi rua, mano. Sempre eu gazeava a aula, mano. Mesmo estudando no derby, mas eu procurava alguma coisa pra fazer no derby. Eu não Caraca. ligava, mano. Eu tenho TDAH, tá ligado? E não é Aham. moda, tá? Não é moda o meu TDAH. Inclusive, isso refletiu muito na minha infância, mano. Mexeu muito comigo, saca? Essa limitação de conhecimento sobre o TDAH refletiu muito sobre a minha vida, mano. Mas eu sempre fui um cara muito imperativo, muito mano, hiperativo até o extremo. Então, concentração terrível, mas eu sou um cara que, tipo, eu aprendo muito fácil, mano. Eu escrevo bem. Eu até consigo dizer que, tipo, até eu tenho uma oratória boa, mano. Tipo, um cara que reprovou 3 anos na escola, hoje eu tenho uma poesia minha escutada por um cara que também é referência em poesia. Tipo, a minha esposa, ela, na época, ano retrasado, se não me falha a memória, ela fez um trabalho com relação a poesias, a literaturas e tal. Aí ela fez, amor, faz um trabalho pra gente. Eu disse, faço, é o quê? Aí ela, tal coisa. Eu disse, demorou. Aí ela fez, meu professor é Silvério Pessoa. Ah, eu disse, Pô. opa! Eu disse, opa! Sério? Ela, sério, velho. Aí eu disse, mas tu vai apresentar onde? Ela fez na sala de aula. Na Universidade Católica, ela... Eu disse, caraca, quem diria um moleque que reprovou 3 anos, sabe? Que foi taxado pra nada, mano, tá Aham. ligado? Desacreditado assim. E ter uma poesia, um trabalho exposto na Universidade Católica de Pernambuco, Que mano. legal, cara. E quando ela disse, e o professor vai estar lá também, eu digo, agora vai, velho. Aí eu. Me fala o que é, mais ou menos. Ela, ó, gato. Gato, ó, gato, é o seguinte. Você vai falar sobre variação linguísticas e tal. Você vai pegar algumas abreviações, essa mudança de voz me ser para você, essa mudança de pegar linguagens atuais com linguagens antigas. Eu falo, tem uma parte que eu falo assim, eu não tô aqui moda e moda, moda e moda, né? Por causa da moda, tá ligado? Eu Aham. não tô aqui moda e moda, vim representar a minha cultura, que é a do rap, faço hip hop. Que é doce, mas não é mole, feito rapadura. Hoje de manhã acordei tomando uma vitamina ao som de Vitalino, castelando e refletindo. Que tem tanta gente que não acorda pra vida, nem se aquela galega da Globo gritar, acorda menino, me referindo a Ana Maria Braga, tá ligado? Uhum. Então, eu fiz esse mix Que da e hora, velho. foi loucura. Que Aí massa. terminou a apresentação, eu lembro que minha esposa comentou comigo que ela disse que o professor fez assim, uau. Quem é esse? O Silvério Pessoa. Aí minha esposa fez. É meu esposo, ele. Uau. Eu estou aqui extasiado com o Uhum. seu marido. Que poeta. Eu digo, Que caraca, massa. velho, eu disse mesmo porque você não gravou, você fez alguma coisa. Mas ela disse, ele curtiu muito, tanto é que depois eu, não vou mentir, eu não seguia, né, mano? Uhum. Mas Sim, sim. eu passei a seguir ele e tal. Quando ele viu que eu segui ele, ele me mandou, ou ele me mandou, ou ele me mandou, ou eu mandei a mensagem, mas tipo ele me parabenizando de novo, mano. Uhum. Então assim, são esses tipos de referência. Hoje, Lennon, Tauan,
Everton e essa galera das antigas, mano. Álvaro Tito Que da hora. e por aí segue. Mano, assim, o que tá na cabeça da galera ali em casa, que deve ser o que tá na minha cabeça, é, véi, quando foi que o Rodrigo começou a escrever as coisas dele e entender que era isso que ele queria fazer? Porque eu entendo que nada te levava pra fazer rap, mano. Eu tô entendendo Não, isso. não. Como foi isso aí? Como assim? Tu fala, não, vou começar a cantar funk agora e depois vou começar a fazer rap. Mano, o que me motivou a fazer a parada do funk foi o rolê da galeragem, Sim, a sim. parada do bairro. E o que me levou a fazer rap foi o funk, né? Porque é base, né? É. E eu lembro que, logo no início a gente tava falando, eu lembro que lá onde eu morava tem um mercado público. Bem defasado assim, mas vez ou outra a gente ia pra lá jogar uma sinuca, às vezes a gente descia do campo, ia tomar um refrigerante, enfim. Ficar na greia do domingo, né? E eu lembro que tinha, eu não sei se o nome é esse, mano, perdoa, mas é Junkerbox, É uma que é aquela jukebox. parada Sim, que sim. você põe uma grana, né? É. Mano, o cara colocou Vida Louca parte 2 mano, Uhum. Racionais. Tipo, os caras mano, É, do não, rap, ali assim, os caras é é matre, mano. Os referência, caras né? é referência máxima, assim. Eu até costumo brincar, mano, que tipo, com um repertório, com uma coletânea, com as músicas de 20 anos atrás, hoje os caras conseguem lotar uma casa, mano. É Pois é. incrível, tá Aham. ligado? Mas, tipo, aí o cara foi, colocou a ficha lá e botou Vida Louca parte 2. Mano, sinistro, velho. Meu irmão, firmeza total. E eu não conhecia muito, né? Meu irmão, daqui a pouco começou Vida Louca e me dando um arrepio. Eu digo, meu irmão, que bagulho sinistro, velho. E a máquina lá tinha uma qualidade boa, mano. E o gravão batendo assim, eu digo, meu irmão, rap é massa, pronto. E daí então, velho, eu comecei a sacar Racionais, Sabota. E eu lembro, mano, eu lembro que nesse rolê de fazer grafite, que eu fazia grafite, eu pichava também, mano. E eu lembro que a gente foi fazer um grafite ali, um vizinho meu foi comigo e ele colocou um grupo daqui de Pernambuco, mano. Hoje não existe mais, mas eu conheço as pessoas e tem outro rolê parecido. Eu vou tentar ser rápido pra Tá. chegar nesse ponto aí. Mas os caras que eu comecei a escutar, tipo, eu tava lá fazendo. Na verdade, não era nem grafite, era bombe, que era que é um modelo, né? De desenho, tá ligado? De arte. Aí eu fazendo um bombe assim, não tinha. Poxa, velho, o melhor bombe, mas a gente arriscava. Aí um brother colocou inquilinos, mano. Inquilinos. São os caras que foram o pessoal que abriu o caminho para o rap no aspecto geral aqui em Pernambuco, mano. Não falo só em Pernambuco, mas eu falo em questão Brasil, mano. Tipo, Inquilinos, Gustavo Pontual, KBSSA, do rap, KZ. Mano, por incrível que pareça, o tempo passou e era aonde eu queria chegar. Esses caras que foram minhas referências até são. Muitos não desenvolvem mais trabalhos, né? Mas tipo, os caras que foram minha referência, eu fui pra uma agenda, mano. E quando eu cheguei, eu disse, meu irmão, velho, Gustavo Pontual, velho. Oxe, zerei o game. Eu disse, zerei o game, velho. E tipo, por incrível que pareça, era uma line que só tinha a galera do corre mesmo, mano, da Uhum. loucura, do secular, tá ligado? E só tinha eu, mano, fazendo rap cristão. Eu digo, meu irmão, que bagulho sinistro, velho. E só tinha eu e um brother que foi comigo, mano. Aham. Cristão no rolê, tá ligado? Porque você olhava pra galera assim, tinha a galera que tava na brisa da Eva, numa breja, no vinho, e eu, meu irmão, onde eu tô, velho? Quando eu olhei assim, pontual, eu digo, meu irmão, que rolê aleatório, velho. Onde eu tô? Na verdade, o cara que me convidou, ele já tinha feito rap cristão também. Ele Uhum. conhecia meu trabalho, né? E facilitou. Aí, quando eu saquei pontual, eu disse, irmão, satisfação, velho. Que bom ter você aqui, meu irmão. Ele disse, meu irmão, você é referência pra mim, velho, no rap. Aí ele, ô, meu irmão, obrigado, velho.
Meu irmão, sei nem se eu vou cantar. Ele, não, pô, calma, segura. Eu disse, meu irmão, não sei se eu vou cantar não, velho. Ele, não, vai dar certo, mano. Eu digo, você vai agora? Ele, meu irmão, tô pensando em ir, mas depois disso eu não vou mais não. Se só vá depois do meu show, velho. Falei pra ele, né? A gente chama de pocket show. Só Aham. vá depois do pocket, velho. Aí ele, demorou, mano. Ele tava tomando uma breja, né? Irmão, eu lembro que quando eu peguei o microfone assim, que eu disse, meu irmão, antes de mais nada, eu queria deixar um salve pra Gustavo Pontual e pá. Aí eu comecei a cantar, mano. Aí ele tava com o copo assim, daqui a pouco ele botou o copo no chão e. Aí eu disse, meu irmão, que viagem, velho. Quando eu terminei de me apresentar, eu disse, meu irmão, muito obrigado por ter visto a minha apresentação, Uhum. velho. Ele fez, pra mim, foi uma honra, mano. Vê que brisa. Foi uma honra. Você é monstro, mano. Eu disse, não, mano. Você é referência no bagulho. Ele fez, cara, eu não tô pagando pau, eu tô pagando pau pra você, velho. Não tô falando isso porque você falou logo no início, não. O teu trabalho é muito bom. Esse bicho, meu irmão, você que é uma referência tá falando isso de Da mim. hora. Ele, irmão, teu trabalho é muito bom. E depois eu troquei ideia com outro cara do Inquilinos, casei, que o cara disse, mano, tu escreve muito, tua caneta é braba. E tipo, a galera que não deixa de ser minha referência, né? Que é minha referência. Hoje os caras admiram meu trampo, tá ligado? Massa, Já mano. marcou de gravar trampo e tudo mais, velho. Só não fluiu ainda. Vez ou outra eu encontro. Hoje ele tá em Minas Gerais, às vezes São Paulo. Mas eu encontro o Gustavo Pontual. Tem uma lanchonete lá perto de casa que ela fecha à tarde e da noite, 2 horas da manhã. Aí, vez ou outra, aleatoriamente, eu vou comprar o lanche quando eu chego, Ah, o pontual. cara E, lá. tipo, hoje a gente tem uma proximidade, tá ligado? Hoje a gente tem um respeito, uma admiração muito mais próxima do que antes, Ô, tá show, ligado? mano. Da hora. Mano, agora ainda falando sobre rap, tu falou, né, que nessa casa que tu foi, tu era o único rap cristão. E, cara, e como é que tu enxerga o rap como essa ferramenta aí de propagação do evangelho? Porque eu entendo que hoje é uma ferramenta, uma Sim, estratégia que você usa, né, mano? Qual a tua visão sobre esse tema? cara, antigamente eu, quando ia pra uma agenda, eu ia muito na ideia de impor. Impor? Impor. Impor, como assim, Rodrigo? De ditar à galera o que precisava ser feito e da maneira que deveria ser feito. Eu ia pra uma agenda na ideia de, meu irmão, é Jesus, você tem que se converter porque senão é céu, é inferno. Eu tinha muito essa visão, saca? Mas depois o tempo foi passando e eu fui amadurecendo, eu entendi que não é dessa maneira, mano. Eu entendi que é sobre você ser Jesus como atitude e ser Jesus na sua maneira de falar. Porém, eu acredito que hum, eu costumo até falar uma parada e acredito que você vai me entender e quem tá em casa vai me entender. Eu falava de Jesus sem falar dele, mano. Porque eu estava inserido numa line como essa, num evento como esse, mas as minhas composições hoje é talvez um pouco mais, porque mudou a realidade. Mas antes eu falava muito de amor, muito de perdão, mas eu não citava o nome Jesus, mano. Uhum. Talvez o nome Senhor, mas tipo, eu nunca falava Jesus, entende? Tipo, tem composições minhas que eu não falo um nome sequer, mas eu falo sobre se arrepender, se ligou? Então, assim, eu acho muito necessário, mano, ter o rap inserido. Infelizmente, cara, a gente sofre preconceito até hoje, Eu mano. imagino. Infelizmente, velho. Isso dentro da igreja, num aspecto geral, tá? Mas dentro da igreja, até nas próprias ações da igreja, mano. Porque assim, ó, hoje o rap, ele tem uma facilidade enorme, mano, de entrar numa periferia, mano. Sim. De entrar numa periferia, como também entrar numa cobertura de Boa Viagem, mano. De uma classe, de um cara que é empresário e que tem milhões. O rap, ele tem essa facilidade. O rap, ele tem ganhado um espaço muito grande, entendeu? Num Uhum. aspecto sul, entende? Mas a galera daqui não entendeu que a gente tem uma cultura muito parecida em questão musical com a de lá. Então, a galera não entende. Um exemplo, se eu for para um evento na rua e que eu vejo que tem jovem,
e é uma parada que vai visar jovem, meu irmão, acordem pra vida, usem a cultura pra levar o evangelho, velho. Coloca rap, mano. Se não for um cara, um rapper, leva um poeta, mas faz aquilo que os caras tá acostumado a ouvir, mano. Sai aqui do estúdio, vai dar um rolê numa quebrada aqui perto. E eu tenho certeza que tu vai passar, vai ter alguém escutando rap, mano. Que vai ter algo, vai ter gente escutando algo cultural, mano. Só que a galera não entende, muitos não entendem que a cultura nós podemos usar ao nosso favor. Se a galera tem a cultura de uma cultura musical, meu irmão, leva. Se é arte em questão cênica, leva, meu irmão. Só que a galera se habitola muito naquele negócio tradicional, mano. Pô, vou chegar lá, fulano vai cantar 2 hinos, cicrano vai deixar uma saudação, depois eu vou deixar uma palavra. Não que isso não tenha efeito. Tem efeito, mano. Tem. Pô, mas você fazendo dessa forma, talvez não alcance um moleque que tá fumando um beck dentro de casa, no quarto, no quintal, tá ligado? Que tá acostumado a escutar rap, tá ligado? Porque você não. A galera não quando vai fazer um evangelismo, às vezes vai despretensioso sem conhecer a realidade do lugar que você vai. Eu fui fazer uma missão, inclusive, com Everton em Manari. Manari? É, Manari. Eu não sei se você já ouviu falar sobre Manari. Não. Fica mais ou menos ali perto de Buíque. Mano, Manari, eu não sei hoje, mas é considerada a cidade mais pobre de Pernambuco e já foi uma do Brasil, mano. Pô, a gente foi fazer missões. E tipo, o que eu pensei, por tudo que eu já vivi, por tudo que eu aprendi, cara, o que é que eu fiz? Vou procurar saber sobre Manari. E procurei saber. Eu te dei essa informação porque eu procurei saber. Não foi ninguém. Depois que eu fui, eu tive a compreensão de. Mas antes não foi ninguém que me passou, não. Eu procurei saber, eu procurei conhecer a realidade daquele povo, para que, baseado dentro da realidade do povo, eu possa levar uma palavra de esperança, uma palavra de fé, uma palavra de conforto, sabe? Poderia assimilar, sei lá, Manaria, Samaria, Manaria, qualquer outra cidade daquela época, entendeu? Sim. Então, assim, o que a galera precisa fazer para quem vai para uma evangelização é conhecer o ambiente em que vai, entendeu? Pô, se eu vejo que rola muita música, eu vou explorar musicalmente. Se eu vejo que é um bairro, é uma favela, é um pico que, pô, a galera não tem muito acesso a artes, pô, eu vou inserir a artes, porque a arte, mano, comunica muito, tá ligado? Então, se eu vejo que é sei lá, mano, um conjunto de palafita e que talvez eles não tenham acesso a uma peça teatral, eu levo uma peça pra lá. Porque atrelado a essa peça, mano, o poder do evangelho. Tu tá entendendo? Uhum. Então, assim, muita gente não tem essa visão. Mas, tipo, às vezes vai pra um pico assim pro centro da cidade, meu irmão, tem muito cara ali aleatório no centro da cidade, Rua da Moeda. Ali você vê roqueiro, você vê funkeiro, regueiro, vê a galera que curte rap, tá ligado? Vê a galera que curte essa parada de baião, essa parada mais regional. Uhum. Pô, velho, se eu vou pra lá, o que é que eu posso fazer? Eu vou sondar. Pô, ali é um público diversificado, tem galera que curte rap e tal. Quem é que eu conheço que faz rap? Oxe, tem Davidson? Ei, Davidson, vai rolar um evangelismo. Urbanos. Sim. Urbanos, a galera entendeu, nós entendemos de fato como funciona o rolê. Então, assim, se eu conheço alguém que faz algo que pode agregar no lugar que a gente vai, vamos. Então, assim, o rap, mano, de coração, pela experiência que eu tenho, o tempo que eu tenho, mano, é uma ferramenta extremamente poderosa, mano, para levar a palavra de Deus. Hoje eu recito poesia numa batalha de rima, mano. Uhum. Tá ligado? Que, tipo, não é um lugar aceitável, assim, tá ligado? Mas, tipo, tem muita gente do rap secular que curte meu trabalho, mano. Hoje tem cara do cenário nacional em questão de batalha de rima, tipo o Vitu, Vinícius ZN, o Akuka, tem o Mano Jal, tá ligado? De Caruaru, que é um brother meu, que também o rap, mano, me fez conhecer ele.
Hoje é um irmão. Mas, tipo, hoje tem cara do cenário nacional, mano, que curte meu trabalho, tá ligado? Porque eu entendi, mano, que não é sobre, ó, é assim, na ideia de propor aquilo, de tentar injetar de toda forma, tá ligado? De achar que sou eu que convenço, tá ligado? Eu só sou intermediador, mano, entendeu? Então, assim, eu entendo que o rap é uma ferramenta poderosa, e mesmo sendo de uma forma simples, mano, tá ligado? Pronto, só pra tu entender, teve um evento que eu saí da igreja, teve a final do duelo de MCs nacional. Na verdade, era regional pra mandar pra o Viaduto Santa Teresa, né? O que é o duelo nacional de MCs. Tem Certo. as eliminatórias, né? Aí, tipo, sai um de cada estado, basicamente. Aí, tipo, eu fui, mano, pra lá. Eu fui com a camisa da Riva, escrito servo. Uhum. Não porque eu queria mostrar que eu era, mas é porque eu saí da igreja e fui direto pra lá, mano. Quando eu cheguei lá, a galera me reconheceu e disse: Como é que você tá, irmão? Que bom que você veio. Veja. Porque muitos ainda têm aquela parada de, poxa, é crentão, é santarrão, É. e ele não cabe aqui, a gente não é aceitável pra ele. Que bom que você veio, mano. Até sair numa filmagem com o nome servo, isso é muito bom, mano. Pô, vai remeter com certeza sobre, pô, servidão. Geralmente, quem é que carrega uma camisa? Pô, a galera que é cristã, mano. A galera que faz É. cristianismo e tal. Que... E, tipo, sair lá com o nome servo já chamou a atenção das pessoas. Diferente de um cara que tava com uma camisa qualquer e como a minha também, tá ligado? Mas, tipo, a mim, eu carregava uma mensagem ali. Teve um cara que chegou em mim e fez: Ei, mano, que bom que você tá aqui. Eu acho massa, mano, porque você traz uma paz do caramba, mano. Você traz uma paz do caramba pro lugar, velho. Tua energia é muito boa. Galera curtindo a energia? Sim. Tua energia é muito boa, mano. Saca? E, tipo, isso foi através do rap. E será que um rap não pode fazer isso numa quebrada que você for? Então, assim, é essencial, mano. O rap hoje é uma ferramenta, assim, É pancada, poderosíssimo, mano. cara. Pancada. O rap me fez ir pra vários estados, mano. Levar uma mensagem. Que eu achava que eu ia falar uma mensagem quando eu pegasse o microfone. Mas eu falei de Jesus pra o motorista de Uber, tá ligado? Entendeu? Então vai muito além do que um padrão de uma estética, não. Tem que ser assim, de uma certa liturgia, mano. Mas se a galera se atentar ao rap, é uma ferramenta poderosa, sem sombra de dúvida, mano. Sem sombra de dúvida. Não, com certeza, velho. Quando eu pego, tem. Hoje, o rap, né? Acho que tá ali no meu. Eu tenho vários gêneros de música que eu curto. Eu sou roqueiro, né? Eu gosto de rock, cara. Mas, cara, quando eu preciso refletir sobre a minha vida, levar uma cipuada santa aí de Jesus, cara, eu vou ouvir rap, mano. Pego hoje aí, sei lá, cara, eu vou ouvir um Tiagão da vida aí. Mano do céu, cara. Eu saio É como, meu sinistro. O irmão? Tiagão, eu gosto de Tiagão. Esqueci de citá-lo, mas eu gosto também. Cara, eu vou estar um Menorá da vida aí, mano. Cara, a gente pega assim e fala, caramba, velho, realmente isso aqui é mensagem pura, cara. Sim. Isso é muito bom porque a cultura do cara que faz rap, eu entendo que é a cultura de um cara que quer mostrar a realidade, ele quer É o apresentar a sociólogo, realidade. né, mano? É isso aí, mano, é o sociólogo da gente. Então, é muito massa porque ele traz esse choque de realidade pra gente. Tudo bem, ó, não falando mal, tá, gente? Eu acho que faz parte até em ambiente de culto, é isso aí. Mas você pega lá um worship da vida tal, pô, é bacana, um contexto de culto tal. Mas, cara, eu fico só ouvindo aquilo ali, eu pego um rap que vai me confrontar, eu escuto, o cara, esquece isso aí, pô, o cara tá É. fazendo Tu já tal. escutou o Rodrigo Camican? Já, mano, com Camican certeza, é Kamikan é sinistro, mano. sinistro, mano, é topado. É bom. Cara, tem um álbum dele que eu tô ouvindo pra caramba, cara, é bom demais. Tem uma música chamada Bereano ali, mano. Bereanos, Cara, é bom eu demais. escuto. É bom demais. Eu escuto, e assim, Flor João Batista? É é irado. muito bom. Mano, assim, e o bom do rap é isso, cara. Então, assim, quando você coloca isso dentro, um exemplo, imagina, você vai fazer uma cruzada evangélica. Você não sei porque as galera às vezes não tem cimento, né? Você vai fazer essas cruzadas evangelísticas, a galera curte muito fazer, né? É. Pô, mano, bota um cara do rap lá, mano, pra dar uma cipoada na galera lá, a galera vai sair toda troncha, assim, É, Jesus vai só isso. pegar. Isso. Cara, é muito massa, mano, e É eu porque a respeito gente muito a não cultura. tem esse filtro, né, mano? A gente traz uma realidade, expõe É, a realidade. é. Não é aquele negócio, sabe? Ah, Romantizando vou tudo. alisar aqui o bichinho. Não, é Aham. confronto, mano.
isso aqui não é brincadeira, cuidado com a peneira, mano. E o bagulho tem que ser assim, velho. Mano, eu costumo dizer o seguinte, velho. A galera tá acostumada a escutar tanta coisa sinistra assim, na ideia de ser algo pesaroso assim, que uma verdade do evangelho, mano, tipo, vai ficar. Não assim, na ideia de não ter valor, né? Mas, tipo, sobre verdades, o poder da verdade. O cara escuta tanta coisa que talvez você trazer um confronto assim, meu irmão, não é nada demais, pô. É. Aí você fica romantizando, não, fulano, não, velho, confronta, mano. A mão que você levanta no culto pra adorar a Deus é mesmo aqui em casa bate na mulher, Tu cara. entendeu? Nossa, mano! Opa! Aí, Caraca! aí pega quem tá dentro da igreja e quem tá fora, mano. Tá Vai, cara, o ligado? cara fala, pô, cara, que é isso, velho, que eu tô fazendo na minha Tu vida e tá tal. entendendo? É, velho. Mano, o rap é pancada, velho, Né? pancada. Pancada, mano. Ó, nessa tua pegada, assim, tu falou que tu é um cara de rua, né? Sim, Tu, amo gosta, rua, tu mano. gosta na rua e tal. Mano, se eu pudesse, eu andava descalço sem camisa. De verdade, minha esposa pega aves. Às vezes a gente vai no supermercado, aí eu pego a camisa e boto aqui no ombro. Aham. Eu não vou descalço, né? Porque eu lembro de ter levado uma indução no supermercado lá e agora eu vou calçado. Misericórdia. Mas, tipo, quando eu morava com os meus pais, era assim, mano, descalço e tal, deito no chão, mano, sento no chão. Comigo não tem aperreio, não, tá ligado? Mas, tipo, fui pro supermercado com ela, botei a camisa aqui, ia andando. Aí ela olhou pra mim e fez: vou andar com você assim, não, bota a camisa. Mas eu amo rua, mano, amo estar na rua, Da amo hora, me mano. conectar com pessoas. Da hora. Assim, e eu acho que por tu curtir muito rua, boa parte do ministério que Jesus gosta de te usar é na rua, né, mano? Você tem alguma história, alguma experiência de rua louca aí que você. Quando você fala em rua, você, porra, pensa nisso aqui, velho, foi doido. Cara, tudo é doido na rua, mano. Tudo é doido, velho. Teve um rolê, eu fazia parte de uma igreja lá no Pina, mano. E a gente foi pra um evangelismo. A gente fez uma evangelização ali na comunidade do Bode. Tem Ixi, umas palafitas ali tô ligado sinistras, ali, mano. pesado ali. E a gente foi pra lá. Assim, eu não vou dizer que foi algo assim ruim, mas aonde eu vi a, a preocupação da igreja local, mas eu vi principalmente o poder de Deus e a graça de Deus, que ela não se restringe a um povo só, mano. Ela é pra todos. Alcança todos, tá ligado? Quer alcançar Uhum. todos. E eu lembro que a gente entrou na palafita lá, mano, num combinado assim de palafitas, e a gente começou a evangelizar o pessoal, a gente levou sopa, foi bênção, mano. Aí chegou, tinha uma senhora que ela tava na porta assim, olhando pra gente, mas eu percebia que ela meio que ficava puxando um pouco a perna, tirando ela do chão, e eu disse, eu acho que ela tá com algum problema no joelho, porque ela sempre levantava a perna assim, né, tirava do chão. Aí eu disse, meu irmão, vamos orar por ela, vamos orar por ela, bora? Bora. Aí, senhora, a gente pode orar pela senhora? Ela, pode, meu filho. A senhora crê que Jesus tem um poder para curar a senhora? Ela fez, creio, meu filho. Eu olhei a senhora de longe, eu percebi que a senhora estava levantando bastante a perna, a senhora está com problema no joelho? Ela fez, tô com problema no joelho sim, meu filho. Eu já não sei mais o que fazer. Aí eu disse para ela, a senhora crê que Jesus pode lhe curar e que essa enfermidade vai embora? Ela, acredito, meu filho. Eu disse, me permita tocar no seu joelho? Ela, permito. Aí a gente começou a orar. Orou. Se receba a cura em nome de Jesus. E aquela mulher foi curada assim, mano. Nossa, cara. Mano, que quando eu disse levanta o joelho, que ela levantou, mano, e que se movimentou, ela, cadê a dor? Eu disse, a cruz levou, minha irmã. Jesus curou a senhora. Que coisa poderosa, meu filho. Louvado seja Deus. Muito obrigado. Se minha irmã não me agradeça, não. Agradeça a Deus. Isso mostra o amor que ele tem por cada um. Uhum. Não tem nada que vá fazer, sabe? Ele deixar de se preocupar com o seu filho. Essa é a nossa igreja. Assim, assim, essa. Se a senhora não tiver como isso, se tiver limitada, fale com alguém. Uhum. Tenho certeza que a senhora vai conhecer alguém daqui, ou então já viu em algum lugar. Mas diga aí que a gente vai vir aqui buscar a senhora. Ela tá certo, meu filho. E aquela mulher, meu irmão, até hoje, velho, não tem dor mais nenhuma no joelho.
Não por mim, não por quem estava lá, mas não, principalmente pelo amor de Jesus Cristo, mano, pelo aquele povo, sabe? E eu vejo muito que a galera de comunidade, de periferia, mano, tem um senso mais sensível, tá ligado? É mais quebrantado, Verdade. tá ligado? É diferente de você ir pra uma zona nobre, onde as pessoas têm seus ídolos, tá ligado? Se apegam a dinheiro, têm seus próprios castelos, entendeu? E eu vejo que a periferia, mano, faz a galera ser mais sensível. E, mano, a gente vê a manifestação do poder de Deus, mano, com cura, tá ligado? Com salvos. Teve um rolê, eu fui gravar um clipe, mano, lá no Pina também. Os caras de tornozeleira eletrônica, mano, quando a gente bicou pra gravar assim na beira da maré, os caras armados, mano, tá ligado? E os caras, qual foi? Eu disse, ei, homem, só vou gravar um clipe aqui, tá ligado? Ah, mano, eu lembrei de um sinistro essa, mas eu vou terminar essa do clipe. Aí eu cheguei, aí o cara disse, mano, qual foi, velho? A gente já ia deitar vocês aqui. Aí um cara que tava comigo, que é o um cara próximo assim, um brother meu, né? Aí ele disse assim, ei, pô, que conhecia lá, que foi ele que me levou pra esse pico. Ele, não, pô, a gente só vai gravar um clipe, pô. O mano aí faz rap e tal. Ele fez, aí, homem, na próxima vez, ou tu vem aqui antes, tá ligado? Ou tu vê alguém pra vir falar com a gente aqui, mano. Senão a gente ia deitar vocês aqui agora, velho. Isso é o quê, velho? Se é, Caraca, velho. mano. Aí eu disse, não, a gente só vai gravar. Ele é nenhuma, homem. É nenhuma. Eu ia orar por eles quando voltasse. Mas eles já não estavam mais lá, mano. Tá ligado? E muita gente acha que eu sou policial civil pela pinta assim, barbudo e tal, tá ligado? Já teve uns caras que trocou ideia comigo. Mas aonde eu queria chegar e que a gente conversando me fez lembrar. A gente foi para um evangelismo lá no Pina também. Eu sempre fiz evangelismo ali no Pina, né? A gente sempre evangelizou lá. Eu, minha esposa, minha sogra. Aí a gente passou por duas congregações. As duas fechou, irmão. Uma visão assim, só a misericórdia, mas é assunto para outro rolê. Mas, tipo, essas congregações fecharam, mas a gente sempre atuou na parte de evangelismo. E o pessoal conhece muito a gente. Aí a gente foi para um pico que era uma biqueira, mano. Tá ligado? A gente não foi direto para lá. A gente passou pelas ruas ao entorno da biqueira e eu passei pelos caras que tava no corre, mano, no tráfico mesmo, tá ligado? Pesado, mano, pesado. Lá é sinistro, viu? Aí, quando eu passei, eu senti aquele desejo, meu irmão, eu vou evangelizar pra esses caras. Eu tava largadão, mano, camisa folgada, bermuda folgada, tatuado de sandália. Eu disse, eu vou lá nesses caras, velho. Depois disso, eu vou nada. Vou nada, Deus é mais. Aí, quando eu olho pros caras que viram pra minha esposa, ela, filme assim, ó. Vá lá. Você não sabe que tem que ir? Ele falou contigo e tu não quis ir. Pode voltar lá. O Espírito Santo já falou que você tem que ir lá. Vá lá. Eu disse, vou nada lá. Isso não é o Rodrigo que eu conheço. Mas eu fiquei temeroso, tá ligado? Porque era o bagulho doido, mano. Era bagulho doido. Aí, se vamos, ela, vamos. Aí eu fui. E aí, rapaziada? E aí, licença, velho. Eu queria trocar ideia com vocês rápida, mano. A gente congrega aqui e tal, 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 tal. Eu queria só deixar uma palavra rápida pra vocês aqui, sem tomar o tempo de vocês. Aí o cara olhou pra mim assim, de cima a baixo. Olhou pra minha esposa, pra minha sogra. Aí ele fez, meu irmão, nem achava que tu era crente, pô, tu de bermuda aí todo largado. Eu disse, sou, irmão. Mas não é sobre isso não, não é sobre veste não. Queria trazer uma palavra pra vocês. Demorou? Os caras, demorou, mano. Eu disse, antes de trazer uma palavra, deixa eu falar de uma música minha que eu tenho. Eu faço rap também. Os caras, tá explicado. Eu disse, Deus tenha misericórdia dessa geração que só pensa em fazer o mal, cai-dos na ilusão. Quero ostentar o que nasceu, as notas de 100 estão valendo sangue, foi abordado no baculejo, desceu com um quilo tapunk. O diabo usar os moleque, arranca do meio da família, de ferro na mão e trateque, lançar no meio da quadrilha, temando que tá numa pilha e o livramento é constante. Lembra que você era um crente, sua Bíblia ainda está na estante. Mas o diabo coloca apelido e os moleque ainda acha bonito, de filho amado mudou pra noiado, não paga de doido, mano, é conceito trocado.
No beco sem saída você não vai ter amigo não. Você sabe que Jesus é o único caminho que vai te dar salvação. Você ignora porque não quer sair dessa vida não. Se 1 quilo de conselho valesse mais que 1 quilo de maconha, ia ter muito humano sendo liberto, enxergando certo e voltando a sonhar. Deixa de caô, maloqueiro, não vacila outra vez. Se aprende o que é 4:20, mas não, João 3,16. E tipo assim, mano, essa música é uma música que eu tenho que menorar, mano. O nome dela é E Se Hoje Pedirem Sua Alma. E tem uma parte minha que eu digo assim, todo dia se fala de morte que assassinaram, põe na rádio favela só violência, descaso e crime. O errado agora é normal, a maldade faz parte da infância, os menores estão se espelhando nos que plantam ignorância. Tem gente que vive mentira e eu apontando para eles, mano. Tem gente que vive mentira que ela mesmo dia criou, aprisionado na sua própria mente, a ilusão já escravizou. Aí eu digo assim, todo dia se fala de morte, que assassinaram mais 2. Aí eu cito Bandeira 2, tá ligado? Aí plantar ambição, regar com ilusão, no final de tudo termina em prisão. Aí os caras, mano, eu percebo que os caras ficou assim, meu irmão, que bagulho é esse, velho? Aí teve um que fez, opa aqui, bicho. Opa aí, velho, tô me arrepiando e eu, bem pleno, né? Aí eu disse, deixa eu dar uma palavra pra vocês, aí eu, irmão, o rolê é que, tipo, começou com 5 maloqueiros, mano. Daqui a pouco foi chegando os caras pra comprar, mano. E, pô, o bagulho aí, os caras, tu não tá vendo os irmãos aqui não, Ou tu desaparece, ou tu vem pra roda. Aí eu, meu irmão, ó o que Deus tá fazendo aqui, velho. Aí daqui a pouco, mano, foi juntando. Chegou, mano, chegou travesti, chegou ladrão. Teve um cara da Assembleia de Deus que tava passando com a Bíblia debaixo do braço, mano. Quando ele viu que, meu irmão, que Deus tava presente ali, mano, que o bagulho tava diferente. Aí ele voltou, escutou. Daqui a pouco ele ficou de um lado de um traficante, mano. Aí daqui a pouco eu fui olhando, é o cara que tava dentro de casa. Eu disse, meu irmão, vem orar comigo, velho. E a galera, mano, eu acho que juntou umas 15 pessoas, velho. Começou com 4, 5, daqui a pouco 15. Aí tinha um cara que tava bebendo, ele soltou um copo de cerveja, eu digo, vem pra cá, meu irmão. Teve um cara que chegou lá, mano, acredito que ele tava possesso, mano. E ele olhava pra mim assim, ó, ele se tronchando todinho, eu digo, olhei pra minha esposa, eu digo, minha irmã, intercede aí que o bagulho tá doido, velho. São mulheres de oração, tá ligado? Louva a Deus pela vida da minha esposa, velho, da mãe dela, tá ligado? Do pai. Mas assim, me deram um suporte do caramba, mano. Intercederam assim, e eu na linha de frente, mano. Não trazendo mérito pra mim, tá ligado? Mas assim, era eu que tava intermediando o rolê. Daqui a pouco, velho, chegou uma mulher também. E o cara lá, mano, se entronchando assim, eu digo, Senhor, meu irmão, vai dar certo, velho. Não deixa esse cara se manifestar, não, mas na autoridade do teu nome, Senhor. Na oração, meu irmão, tudo vai voltar ao seu devido lugar, velho. E ele lá, eu digo, meu irmão, que bagulho sinistro. Eu digo, meu irmão, nunca passei algo. Mano, foi o ápice, velho. Aí, eu disse, meu irmão, vamos orar o Pai Nosso. Isso noiado, maconheiro, traficante, travesti, crente, tudo junto, mano. Eu digo, vamos orar o Pai Nosso, uma oração universal. Vocês não conhecem? Conheço. Todo mundo. Cada um segurou a mão, vê. O cara que distribuía a droga tava segurando a mão do noiado, tá ligado, mano? Aí ele, orando assim, ó, todo mundo orando Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, eu disse, vou orar por vocês agora. Meu irmão, mano, que autoridade, velho. Que ousadia, que eu não tenho um negócio daquele, mano, Rodrigo não tem não, mano, tudo é Deus, velho. O Espírito Santo ali, mano, me sacudiu de um jeito. Quando eu orei pelos caras, velho, eu disse que haja cura nesse lugar, que haja libertação, que cadeias sejam quebradas, que eles possam entender que há caminhos que para o homem parecem ser bons e tal, mas é caminho de morte que leva à perdição. Que haja paz aqui, velho. Que haja paz aqui, mas que haja paz. Eu falei de uma quebrada rival dos caras, mano. Que haja paz aqui, aqui, aqui.
que eles possam entender que isso não vale a pena, que há uma graça preparada, separada para eles, que quer alcançar eles, que o Senhor morreu na cruz para que a gente não vivesse uma vida ruim, para que a gente não perecesse, mas que a gente tivesse vida eterna, que eles entendam que a prática que eles levam vai levar para um caminho ruim, e não é isso que o Senhor preparou para nós. O Senhor escolheu aqui cada um, Senhor, desde o ventre, e tal, que haja cura, que haja libertação, inclusive me referindo ao cara, tá ligado? Que tava. Que haja isso, meu irmão. Faz o teu poder ser manifestado aqui nesse local, Jesus. É assim que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Aí quando todo mundo foi embora, o cara que tava possivelmente manifestado, que tava todo troncho, mano, voltou uma outra pessoa, mano. Foi liberto. Os caras que ia comprar já não comprou mais. Meu irmão, os maloqueiros chorando, mano. Eu olhei pra uma trans chorando, velho. E tipo, eu abracei o cara, ele fez, poxa, mano, fazia tempo que eu não recebi um abraço. Tá ligado? E eu saí abraçando todo mundo, dizendo, meu irmão, Deus quer mudar a tua vida, mano. Jesus quer mudar a tua história, mano. Abandone o pecado, velho. Abandone essas práticas. Eu ainda falei, eu tô ligeiro, mano, no que rola aqui. Mas perceba que Jesus, vocês não iam à igreja, que é 2 ruas depois, mas a igreja veio até vocês, mano. Vê o amor que Jesus tem por vocês. E que há um lugar na mesa preparado e separado para cada um, mano, para um grande banquete. As caras, amém, meu irmão. Obrigado, irmão. Deus abençoe, mano. Ei, o Senhor mudou o ambiente. Eu disse, não foi eu, foi o poder do evangelho, mano. Eu preciso de libertação, como qualquer um aqui. Eu preciso de ajuda, como qualquer um, mano. Eu preciso de Deus, assim como você. Nem eu, nem minha esposa, nem minha sogra, ninguém é melhor do que vocês, irmão. É porque a gente achou comida para nossa fome. E a gente veio trazer esse pão para vocês, irmão. Tem um pão preparado para vocês. Tem uma água que faz com que vocês jamais tenham sede, velho. Então, meu irmão, na oportunidade que tiver, frequenta uma igreja, vai numa igreja, mano. Se é arriscado para vocês, meu irmão, busca Deus em casa, velho. Escuta um louvor, meu irmão, ora a Deus. E o cara da Assembleia testemunhou, né? Quando a gente saiu assim, eu disse, eu fui pra casa, mano, moído, cansado, mano. Nossa, extasiado assim. Mano, eu tava viajando legal, em êxtase, velho. Aí eu disse, vamos pra casa, gata. Eu chamo minha esposa de gata, aí eu, vamos, gato, pra casa, ela, bora. Aí no caminho assim, o cara do irmão, o cara chamou assim, irmão, você fala, ei, Benção, eu nunca vi, olha, eu moro aqui há mais de 20 anos, mas eu nunca vi algo parecido aqui. Se é, irmão, Jesus quis encontrar esse povo hoje. E que bom que o senhor estava lá. Aí ele fez, realmente, irmão, olhe, olhou pra mim assim, que Deus continue te usando, meu irmão. Às vezes ou outra eu trombo com alguém da Assembleia assim, Sim, que aí sim. você vai conversando e trocando ideia, aí você vai testemunhando também as coisas, vê que você carrega algo diferente, né, mano, que vai além das vestes, né? Aí eu teve uma mulher, tava na oficina, ela olhou, viu, eu tenho uma tatuagem de microfone, tá ligado? Sim, tô Na vendo perna, aqui. aí tipo, ela olhou pra mim, aí tava consertando o carro, ela, o senhor canta, é? É música? Eu digo, eu canto, benção. Aí ela fez, que bom. Eu disse, eu canto rap. E ela já recuou, né? Era uma pastora, mano. Bom que a gente não tá dizendo não, né? Mas pra tu entender, era uma pastora. Aí, canto rap, ela, benção. Aí falei da igreja, né? Das ações e tal, que eu participava. Aí ela, é o senhor mesmo que escreve? Eu digo, tem essa composição aqui, benção. Que é, vou tentar lembrar, assim. Andam dizendo que a vida é injusta, mas vivem ela a todo custo, me fala quanto custa. Parar e olhar para quem nos deu, ele alivia o fardo nas costas, ficar tranquilo, só ele é justo. Juiz. Que nem veio para julgar o mundo e se salvar o mundo. Triste vejo que vários o rejeitou. Eu conheci e o rei injetou paz que o dia o próprio mundo levou. Sabe, o amor tem nome. Jesus, que é sobre todo nome, a cruz ele vos disse tome. Quer um conselho? Tome de sua água. Que de você sairá toda a tristeza, raiva, mágoa. Você não é órfão, tens pai. És eleito, mesmo no leito garanto que tem providência. Meu irmão, quando eu cheguei nessa parte, os olhos da mulher lacrimejaram, velho. Ela olhou pra mim assim, de novo, no fundo dos meus olhos, fez: irmão,
Que Deus continue te abençoando, meu irmão. E continue te usando. Não, mas aí ela começou a procurar saber mais sobre rap, né? Aham. Eu vi que ela ainda deu uma resistida, mas ela entendeu que não é sobre batida, tá ligado? É sobre reino, é sobre evangelho, mano, tá ligado? Foi bênção, mano, foi bênção. Graças a Deus, mano. Graças a Deus. Cara, que massa, velho. Cara, pô, todo mundo que. A gente que conversa com muita gente aqui que o campo missionário é a rua, né? Sim. E é muito doido, velho. E todo mundo fala que, cara, a rua é assim, eu saio, mas eu não sei o que é que vai acontecer, não. É, isso é, mano. Isso é A gente verdade. pede pra Deus estar na frente ali, mas a gente não sabe o que vai acontecer. Parabéns, cara, pelo seu ministério, que Deus continue lhe abençoando, lhe Amém, meu irmão, usando. obrigado. Essa é a ideia. A gente tá partindo aqui agora pro final e tem duas perguntas ainda pra te fazer. Tem uma que acho que vai ser mais rapidinha e outra que é mais um conselho pra galera que tá em casa aí, a galera mais tímida. Mas, ó, eu vi que. Eu acho muito massa isso de vocês decorar aquilo que vocês fazem, né? Cara, normalmente, pelo menos os compositores que vêm aqui, sempre tem uma coisinha ali que fala, pô, esse trabalho aqui, cara, do meu coração. Tem algum, assim, alguma poesia, um rap que tu fala, cara, esse aqui, ele é especial pra mim? Tu tem esse xodó ou não? Mano, Algum que foi muito especial, assim, num contexto especial, que fala contigo? cara, como eu te falei, são experiências. Todos falam comigo, mano. Mas assim, em especial aquela que eu citei pra você, né? Uhum, Ei, filho, por que não conversamos mais? E a uhum, intimidade das madrugadas e tal. Tipo, aquela fala muito comigo, apesar de hoje eu não cantar muito, porque depende muito do local onde vou estar sim. inserido, né? Eu dou uma estudada no rolê em si pra ver se faz sentido. Mas essa fala muito comigo. Tem uma que é Jesus é simples, mano. Inclusive, eu fiz na ideia de ser, como é que eu posso dizer? Estratégico. E eu quis brincar, mas ao mesmo tempo ser sério. Parece até Aham, irônico assim, mas tipo, eu não sou fã de matemática, tá hum, ligado? Não sou fã de matemática. Até simpatizo com o português. Minha esposa insiste que eu sei inglês. Eu não sei, gata, 2%. Mas eu usei nessa composição uma brincadeira que eu digo assim: Jesus é simples, mas é composto. uhum, Jesus é o simples, mas é composto de autoridade, poder e glória. Eu fiz essa ideia de usar pontos da matemática, juros simples, juros sim. compostos. Também fui para substantivo simples, substantivo composto. E, tipo, eu disse, poxa, eu vou usar isso como estratégia para fazer com que isso fixe na mente das pessoas. Porque, mano, até o pastor lá da igreja, vez ou outra ele encontra comigo e ele não fala, e aí, meu mano, como é que tá? Tudo em paz? Uhum, Jesus é simples, mas é composto. Tipo, fixou na mente da galera, tá ligado? aham, Apesar de ser uma composição que não é, vamos dizer assim, rasa, simples, entende? aham. Inclusive eu trago, na segunda parte, eu digo assim, por causa de luxo, vejo o que eles vendem-se. Ainda não aprenderam que o dom não vem de si. Quem verdadeiramente perdoa, hoje procura si. Não suporta o cálice, melhor que cálice. Tá ligado? E é uma parada Oh, muito que de da hora. confronto. Aham. Se ligou? Mas eu usei desse simples e composto pra ser uma estratégia pra alcançar a galera, a turma chama muito de ser uma parada chiclete, Sim. tá ligado? Aí eu fiz uma parada que se tornasse chiclete, mas mais na ideia de abrir caminhos pra a porrada vir, tá ligado? Imagina, tipo, Jesus é simples, mas é que, poxa, a galera sorrindo, daqui a pouco eu Tome. falando sobre não vender o dom, tá ligado? Tome. Não suporta o cálice, melhor que cálice, tá ligado? Uhum. Então é nesse rolê. Essa aí é massa, mano, mas todas, assim, são especiais pra mim, mano, Que massa, tá velho. ligado? Não, da hora, mano, da hora. Ó, pra encerrar agora, tem uma ideia, até a ideia até, você já deve ter visto o podcast do JP, né, do João Paulo que saiu. E o João Paulo, ele falou uma coisa que me chamou muita atenção. Eu apanhei muito naquele podcast dele. Assim, de que uma geração prepara a outra, né, mano?
de que a gente tá aqui, ele falou muito sobre os filhos dele, eu tô aqui, sendo minha geração, preparando a minha próxima geração, são os meus Sim. filhos e são os discípulos e por aí vai. E às vezes eu fico meio receoso, cara, porque eu entendo que o rap, a poesia, ela é uma ferramenta muito poderosa, ela alcança, ela chega em pessoas que talvez a comunicação tradicional, ela tenha dificuldade. Então, o rap, ele cria pontes, isso é Sim, massa. sim. E eu tenho muito receio de como essa geração está sendo preparada para dar, talvez, ser o discípulo do Rodrigo, o cara que vai dar procedimento ali ao trabalho do Rodrigo. Para essa galera, cara, que está em casa, tímida, escrevendo no papel, fazendo alguma coisa, querendo fazer rap, mas com receio, com medo. O que que tu fala, velho, pra essa galera que tá talvez começando agora e que vá continuar o trabalho que a gente tá fazendo hoje? Se você entendeu o propósito, você precisa desenvolver esse propósito. Porque assim, irmão, aquilo que a gente faz, nem todo mundo faz. Nós somos privilegiados e agraciados por Deus para desenvolver pontos de ligação, como você mesmo falou, para levar o evangelho. Não é todo mundo. Tu escreve rap, mano? Não, mano, escrevo outras músicas, mas rap não. Eu não faço podcast. Uhum. Eu não mexo com a mídia, mano. Até simpatizo com câmera e tal, de telefone, mas porque a gente continua, mano? Porque nós entendemos o propósito. Nós sabemos o porquê disso. Porque não é sobre visualizações, mano. Se você vai começar buscando notoriedade, estrelismo, nem comece. Tô sendo bastante sincero. Principalmente hoje da maneira que a gente vive a cena. Mas se você entender o propósito, independente da situação, meu irmão, fale. Se você tem um podcast, mano, que se limita somente aqui por enquanto, não tô dizendo que você faz isso, tá? Mas leva uma câmera, mano, e abençoa outra pessoa que tá longe, que não consegue vir aqui, tá ligado? Se você não consegue gravar uma música sua, faz um vídeo no Instagram, tá ligado? Mas faz, porque você foi privilegiado, mano. Você é um entre milhares, mano. Tá ligado? Não nos faz melhor do que ninguém. Mas se você recebeu algo de Deus, multiplique, mano. Tá ligado? E às vezes eu penso, mano, eu não vou mentir, pô, vou dar uma segurada, mano, de rap. Mas quando eu encosto a cabeça no travesseiro, eu digo, pô, não faz sentido eu deixar de multiplicar aquilo que eu recebi. Quantas e quantas vidas foram alcançadas pelo rap? Eu não posso parar. E eu não consigo, mano, por incrível que pareça. Eu posso demorar um ano, dois, mas vez ou outra eu tô no pico assim, conversando, eu mando uma letra minha, mano. Não espere situações para você expor aquilo que Deus colocou na sua vida para você fazer. Cria situações, meu irmão. Entendeu? Você foi criado para o louvor da glória dele. Então, quer bebais, quer comais, faças tudo para a glória de Deus, meu irmão. Agora, vem sabendo que a caminhada é árdua. São 16 anos, mano. Perdão, são 15 anos de rap. Só eu sei o que eu passei, o que eu passo. Só eu sei. Mas no final de tudo vai valer a pena. Vai valer a pena. Eu fico castelando. Eu não sei se você já ouviu falar em Israel Rapper. Tem som com o Menorá e tudo ele. Não. Ele é de Minas Gerais, se eu não estou enganado. É. Betim. Enfim. Mas eu liguei pra ele, troquei ideia com ele. Eu disse pra ele, mano, cadê teus sons, teus trampos? Aí eu expliquei, tal, tal. Aí ele, pô, mano, segue firme. Eu disse, pô, mano, às vezes eu penso em segurar. Ele, mano, eu também penso. E às vezes isso é quase todo dia. Só que eu fico refletindo. Imagina quando a gente trombar com Jesus, ele vai dizer, fulano de tal, que tava precisando escutar. São conjecturas minhas, tá? Uhum. Mas fulano de tal, tava precisando escutar uma composição tua. Mas terminou se matando. Tá ligado? Fulano de tal tava precisando escutar uma poesia tua. Ó, mesmo que você não tivesse visto, eu tô conjecturando, tá, gente? Mas tipo, mesmo que você não tivesse visto, teu vídeo poderia chegar em
cara que tava pensando em tirar a vida do seu familiar. Tá ligado? E aquele bozinho lá na Funase, que tu foi, que ele pediu pra tu cantar e tu não cantou. Fez uma rebelião lá dentro, matou 2, tá ligado? E ele disse, mano, não espera, velho. Não espera, faz. Se hoje as tuas condições não te faz ter música constantemente, mas faz algo. Mostra que tu tá vivo porque você foi agraciado e privilegiado por Deus. Tá ligado? Então, assim, você que vem, você que tem, na verdade, esse desejo de começar, meu irmão, vem depressa. Tem pessoas precisando escutar aquilo que Deus vai colocar em você, no seu coração. Tem vidas precisando ser alcançadas por você. Seja na costura para o reino. Seja no podcast, faz para o reino. Seja na composição, faz para o reino, faz para ajudar alguém, meu irmão. Se for futebol, faz para o reino. Se for um policial militar, faz para o reino. Se for um advogado, faz para o reino. Se for um clínico, faz para o reino. O que tu tem, faz para o reino, pô. O reino precisa de pessoas privilegiadas como eu e você que está aí. Então, vamos para cima, não se entristeça. Eu fui desacreditado pelos meus pais, né, mano? No início, assim, não, pô, que rap o quê? Tá ligado? Uhum. E, tipo, meu pai, como eu te falei, é, foi de um órgão público, né? E aonde ele levava morte, eu levava vida, né, mano? Teve uma vez eu fui pra um pico lá, uma favela sinistra mesmo, cantar. E ele ligou pra mim, tá aonde, filho? Eu disse, tô alto de não sei onde. Saia daí! Eu disse, você não, pai. Eu sei quem me trouxe aqui, eu sei por que eu estou aqui. Fique em paz. Não, mas eu fiz. Não, independente. Hoje eu vim trazer vida aqui. Jesus, Uhum. ele quer alcançar o pessoal aqui. E, mano, foi sinistro, mano. Se a galera soubesse que eu era filho dele, torava meu pescoço, mano. Ixi. Tá ligado? Então, assim. E hoje, meu pai diz: cadê suas músicas? Eu chego lá, ele tá escutando minhas Uhum. músicas, tá ligado? Massa. Às vezes eu faço camisa pra vender, ele compra camisa, mano. Ele apoia muito o meu corre, mano. Muito, muito. Inclusive pra São Paulo, né? Massa. O rap me levou a. Não tirando o mérito principal, né? Da promessa de Deus que eu recebi, mano, quando eu era criança. Mas o rap me levou pra São Paulo e quando ele soube, ele vai fazer o que lá? Se vou gravar, pai, parada de rap, ele. Parabéns, filho. Poxa, e depois de muito tempo escutar um Então, parabéns assim é pancada, né, pois é. mano? Então, assim, vamos, vamos pra cima. O reino precisa de pessoas como você e eu para alcançar pessoas, os necessitados, os vulneráveis. Aonde você esteja inserido, fale de Jesus para alguém. Locomotiva, MC Locomotiva do Rio de Janeiro, ele traz uma frase dizendo assim: cada momento é rico para falar do amor de Cristo. Então, crie essa situação, não espere não. Viu? Talvez não apareça show para você fazer, não apareça agenda para você, mas faz uma agenda na tua casa, com os teus filhos, com a tua esposa, tá ligado? Uhum. Passa essa mensagem para eles que Da vai hora. fazer sentido demais. Da hora, mano. Da hora. Olha aí, cara, só as ideias bacanas, viu, gente. Você que tá em casa agora aí, acho que agora que já passou aqui, a gente tá encerrando agora. Se não deixou o seu gostei, acho que tá o momento de você deixar aquele like aí pra fortalecer um pouco o vídeo. E quero te agradecer, Rodrigo. Obrigadão, cara. Eu que agradeço, mano. Você veio pra cá com a gente falar um pouquinho aí da tua história. Cara, você falou sobre privilégio, né? Cara, eu me sinto um privilegiado, cara, de estar aqui, de poder ouvir você, de ouvir outras pessoas. Cara, isso é muito bom. A gente cresce muito em sabedoria, sabe, cara? Sim, mano. Cara, isso é bom demais. E eu acho que você que tá em casa também, cara, é muito bom ouvir esse tipo de coisa. A gente aprende muito, tá? Então, mais uma vez, mano, brigadão por estar junto com a gente. É a primeira de muitos, se Deus Pô, com quiser. certeza. Vamos Claro. juntar a galera aí, colocar uma galera aqui nesse quarto para Pô, tratar sobre mano. outros assuntos. Vamos. Essa é a nossa ideia. E, cara, que Deus continue abençoando seu ministério, Amém, meu irmão. Muito sua obrigado. batalha, que Deus abençoe você, abençoe sua família e esteja Amém. junto. É isso que a gente Amém. torce. Aproveitar o ensejo, antes de encerrarmos.
Eu quero deixar um abraço especial para minha esposa. Depois que eu saí da casa dos meus pais, ela foi assim um ponto muito forte para que hoje eu fosse esse Rodrigo, né? Hoje nós temos o privilégio de ser pais de 2 filhos Legal, cara. maravilhosos, maravilhosos, Henri e Murilo. Mas eu quero deixar um abraço especial, um cheiro na minha gata, mulher que eu amo muito, que me ajuda, irmão. Cara, demais, demais. Louvo a Deus pela vida dela. Também queria deixar um salve, mano, pra meu sogro, minha sogra, meus pais, meu cunhado, minha irmã, minha sobrinha, galera lá da igreja, da Rio, pessoal que eu tenho um apreço muito grande, que abraça meu corre. Deixar um salve para o meu mano Jal, lá de Caruaru, que eu até citei ele, Sim. um cara que é referência para mim, um cara que é brodaço, que a música me presenteou, a família dele, né, Anne, Cauã, e outros, né, que agora talvez eu não lembre, é até um perigo, né, mano, se começar a citar nomes, mas todos, mano, que fazem parte da minha rede de amigos assim, contribuem muito para ser um Rodrigo como esse. Sou miserável, mano, pecador, preciso da graça de Deus todos os dias, sabe? Preciso da paciência dele, da misericórdia, porque eu não presto pra nada, mano. Tudo é ele, tá ligado? Agradeço a ele pelo dom que ele me deu, velho. E, e o privilégio de poder levar a mensagem dele. Satisfação enorme, mano, encostar aqui no 95. Aleluia. Que seja a primeira vez de 95. Mas que seja a primeira de muitas, cara. Espero ter agregado de alguma forma. Com certeza. Eu acredito que você vai lembrar, Enoque foi chamado amigo de Deus, né? Sim. E uma coisa que, se a gente for ver sobre a vida de Enoque, ele foi um cara que testemunhou muito. E o nosso testemunho pode agregar muito na vida de outras Com pessoas. certeza. Assim como o meu, que apesar de a gente ter um pequeno, né, momento, mas eu acredito que meu testemunho pode ter falado com alguém e também não é sobre mim, é sobre Deus, sabe? Ele me trouxe aqui de novo como um instrumento, mano. E Amém. Jesus é simples, mas é Mas é composto composto. de autoridade, poder e glória. Jesus é o simples, mas é composto e é ele que tem o poder para mudar a história, assim como mudou a minha e a sua. Deus abençoe, tamo junto. Rodrigo Alcântara P no Instagram, segue lá, dá essa moral e é nóis. Aleluia, nós. Valeu, valeu, galerinha que tá com a gente até agora. Que Deus abençoe sua vida. E fica ligado nos próximos episódios que, se Deus quiser, vai ter sempre coisa boa aqui até o final do ano, até Jesus voltar. É e isso. vai vendo. É isso aí. É isso. Valeu, galera. Tamo Tchau, junto, tchau pra Deus vocês. abençoe. Tamo junto. Amém.